hoje eu vou estar trabalhando aqui com vocês, mostrando as diversas funcionalidades do Notify. Muita gente não sabe que o notificador ele tem diversas funções e dá para a gente explorar bastante. Então aqui na Ver Tela 2, eu vou estar mostrando aqui para vocês que eu preciso inserir uma senha para poder eu ir para a tela 2. Então vamos aqui à demonstração. Quando eu clico em Ver Tela 2, ele vai me pedir a senha de acesso. Então eu vou digitar a senha de acesso que eu defini lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando eu apertar em OK, ele vai me jogar para a tela 2. Agora vamos aqui no Notify HTML. A próxima notificação, quando eu clico aqui nesse Notify HTML, ele me traz essa notificação aqui, onde eu padronizei ele para ser branco, o Notify HTML. Então aqui, ó, nível com o codular. Então aqui eu posso estar selecionando se eu sou iniciante, intermediário ou avançado. E depois disso, ele vai me mandar outra notificação simples indicando o meu clique. Então, iniciante. Vamos aqui em enviar. Aqui, ó, iniciante. Então, vamos de novo. Qual é o seu nível? Intermediário. Vamos em enviar. Intermediário. Qual é o seu nível? Se eu colocar aqui, eu sou avançado. Então, clicar em enviar, ele vai dizer que eu cliquei no avançado. E essas são umas das N maneiras de estar utilizando o Notify no seu aplicativo. Então vamos agora para a tela de programação, para a tela de blocos, para poder estar mostrando o funcionamento de cada notificador, ok? Então aqui na minha tela de design eu coloquei uma vertical e com esses 3 botões e o nosso componente que iremos utilizar, né? Que é o Notify. Então vamos agora para os blocos. E aqui na parte dos blocos a gente vai dar a primeira funcionalidade aqui no botão de senha, que é para quando eu clicar, ele me jogar lá para a tela. Deixa eu aumentar aqui. É que ele vai me jogar lá para a tela 2. Então vamos pegar aqui o botão de clique, só que antes vamos definir logo aqui a senha. Vamos definir que vai ter uma senha padrão que o usuário precisa saber para poder ele ser jogado lá para a tela 2. Então vamos colocar aqui na global nome e senha e vamos pegar um texto vazio. E aqui dentro a gente define a senha que o usuário terá de acesso para poder ir para a tela 2. Então aqui eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que vocês precisam também adicionar a screen 2 para poder a gente obter o resultado. Vamos agora aqui no Notifier. E nesse Notifier a gente vai procurar aqui o Notify de senha. Aqui, ó, Show Password Dialog. Basta arrastar ele aqui para dentro. E quais são as configurações dele? Vamos colocar aqui um texto vazio logo. Na mensagem a gente não vai colocar nada, mas vamos duplicar aqui e vamos colocar aqui no título que o usuário vai precisar digitar uma mensagem para poder ir para a tela 2. Então, digite sua senha para acessar. E aqui no cancelável ele também pode cancelar. Então, vamos colocar aqui um true. Então, verdadeiro, caso o usuário pressione o botão de cancelar. E como é que a gente vai obter o resultado desse texto digitado pelo usuário? Então, a gente retorna aqui no Notify e aqui em cima ele tem as respostas que a gente pode obter com os Notify que a gente está utilizando. A resposta desse Notify aqui é esse aqui, ó, After Text Input. Ou seja, depois que o usuário digitar o texto, então a gente vai pegar essa resposta e vai fazer a comparação. Como é que a gente vai fazer a comparação? Vamos pegar aqui um bloco if. E nesse bloco if, a gente vai fazer uma comparação aqui, ó, pegando esse text, esse compare texts. E aqui a gente vai mudar o sinal para o sinal de igualdade. Agora sim a gente vai poder fazer a comparação. Se o usuário digitar, então vamos pegar aqui a resposta. Se a resposta do usuário for igual a quê? Igual a nossa senha aqui em cima. Então, se for igual a nossa senha aqui em cima, então a gente vai poder jogar o usuário lá para a tela 2. Então, vem aqui no Ctrl e vamos pegar essa funcionalidade aqui, ó. Open Another Screen. Daí é só digitar o nome da tela que a gente quer direcionar ao usuário, que é a Screen 2. E não podemos esquecer também, né, de fechar essa tela atual. Então, sempre que a gente abrir uma nova tela, a gente fecha a tela anterior. Coloca aqui embaixo, ó, Close Screen. E a primeira parte do nosso aplicativo, que é a notificação de senha, já está pronto. Agora vamos dar início aqui à notificação com HTML. Antes de voltarmos aqui para a tela de bloco, você vai ter que fazer uma configuração aqui, ó.
Então, clicando aqui no Notify, você vai setar o background dele aqui, ó, para Light Theme, ou seja, o tema claro. Então, independente se você mudar aqui o background color, ele não vai ficar branco. Então, você tem que vir aqui e clicar nessa opção Light Theme. Aqui também eu modifiquei para poder a notificação, o tempo dela ser mais curto. Tem um tempo curto e tem um tempo longo, que é o tempo de exibição, se é intermediário, se é avançado ou básico, ou iniciante. E aqui o texto, eu coloquei ele para ser laranja, de acordo com o background que já estou utilizando. Agora sim, a gente vai para a parte dos blocos. Bom, o próximo Notify que a gente vai utilizar, né, como dito, é o de HTML. Então, precisamos pegar aqui o botão do clique, que é o btn Notify HTML. E vamos pegar aqui o clique do botão. Então, após o usuário clicar nesse botão de Notify HTML, a gente vai pegar aqui o Notify e vamos pegar o Custom Message Dialog. É esse daqui, ó. Custom Message Dialog. E então vamos setar logo os campos aqui, né? O texto, vamos duplicar, inserir aqui também. O texto do botão vai ser um texto vazio também. O ícone também é um text. E o full screen eu vou também estar explicando para vocês, mas a gente vai deixar ele falso. Esse full screen, ele determina aqui, ó, quando você clicar nesse Notify HTML, ao invés dele aparecer somente uma caixa de diálogo pequena, ele toma de conta da tela toda. Então, se no seu aplicativo faz sentido deixar a notificação ocupando o espaço da tela toda, então basta deixar essa opção aqui verdadeira. No nosso caso aqui não. Então, a mensagem, qual será a mensagem? Eu já deixei pronto aqui. A mensagem será essa aqui, ó. Maneiras de utilização. Então, aqui eu dou uma quebra de linha. Então, aqui o Notify negrito. Então, esse B aqui determina que essa minha frase será negrito. Então, dou outra quebra de linha. O Notify itálico. Então, aqui eu coloquei o I e dei outra quebra de linha. E aqui o S para poder o texto ficar sublinhado. Então, iniciei minha tag do HTML e fechei a tag posteriormente, ok? Basta você digitar dessa forma e copiar lá para o texto. Copiar aqui, ó, mensagem. Então, a gente dá um Ctrl V aqui dentro e todo aquele texto que eu mostrei para vocês, ele vai estar disponível aqui. E aqui dentro a gente vai colocar Notify HTML. O texto a gente vai colocar um OK ou qualquer outro que você quiser. E aqui em Assets eu coloquei dois ícones que eu estou utilizando. Que é esse e esse daqui. Então, vou colocar aqui esse de sinais. E vou setar o meu ícone para cá. Bom, então essa customização, lembrando que é esse daqui, ó. Notify HTML, vem dessa forma, ok? Então agora a gente vai fazer o quê? Fazer o Notify de Radio Button. Quando o usuário clicar, então vamos aqui, ó. Puxa o botão de clicar. Então agora a gente vai fazer a customização desse Notifier também. Clica no Notify, vem aqui embaixo e procura por Radio Button. Aqui, ó. Radio Button List Dialog. E agora a gente vai estar aqui fazendo a nossa configuração. O ID a gente vai determinar que vai ser o ID 1 mesmo. O título, vamos colocar aqui um texto. As opções a gente vai colocar uma lista de opções. Aqui é o botão, quando o usuário for clicar, então a gente vai colocar também o nome do botão. Aqui ele pergunta se o texto, ou se esse diálogo é cancelável ou não. A gente vai dizer que ele é cancelável sim. E o texto desse botão de cancelável, a gente vai digitar também. Aqui a seleção, essa seleção aqui, nas opções a gente vai colocar 3 opções. E a seleção a gente vai falar onde o Radio Button vai ser iniciado. Se vai ser na opção 1, 2 ou 3. A gente vai deixar aqui a opção no 1 mesmo, que é no iniciante. E aqui no icon, então o ícone vai ser um texto também, que a gente vai pegar aqui nos assets. E full screen, como eu disse para vocês, ocupar a tela toda ou não. No nosso caso aqui é não. E vamos pegar aqui o nosso ícone, que é o negócio. Vamos setar aqui para dentro do ícone. O texto do botão de cancelar vai ser cancelar mesmo. Cancelar, voltar, tanto faz. E aqui vamos colocar o nome enviar. E as opções, quais são as nossas opções? Vamos inserir aqui mais um item, que são 3, né? E dentro dessa lista a gente vai colocar uns textos
indicando quais são os nossos itens. Então, o primeiro aqui vai ser iniciante, o segundo e o terceiro. Agora aqui a gente só vai mudar o texto de dentro. É iniciante, intermediário e avançado. Pronto. Essas aqui são as nossas opções. E aqui no título é qual é o seu nível. Já está customizado aqui os nossos rádio buttons. E agora a gente vai pegar o resultado quando o usuário clicar. Então, eu volto aqui no Notify. E aqui em cima a gente vai procurar pelo Radio Selection. Então, a seleção do rádio button, a gente vai trabalhar em cima disso. Basta a gente pegar aqui um if. Então, digita ali if e vamos trabalhar agora em cima dessas questões. Vamos pegar aqui na engrenagem mais duas opções. Então, else if e vamos inserir um else, que é negando as opções acima. Então, como é que a gente vai trabalhar agora? Vamos pegar aqui em lógica, a lógica de igualdade e vamos fazer a comparação aqui com o nosso list index. Então, quando o list index for igual a 1 que é o quê? Iniciante. Então, quando for igual a 1, a gente vai pegar aqui um outro notify e vai exibir na tela, mostrando qual foi o clique que o usuário selecionou. Então, vamos pegar aqui um notice, vamos colocar aqui, ó, iniciante. Quando o usuário clicar na opção 2, nosso list index 2, o que a gente vai fazer? Vai dizer que ele clicou no de intermediário. Então, vamos colocar aqui um outro show alert e colocando aqui, ó, intermediário. E caso o usuário não tenha clicado nem no 1 e nem no 2, então é porque ele clicou no 3, não é? Então, basta a gente pegar aqui o Notify e colocar que ele clicou no avançado. Então, quando ele clicar na opção no índice 1, essa lista ela é o índice 1, aqui é a lista do índice 2 e aqui é o índice 3. Então, quando ele clicar no 1, vai ser iniciante, quando ele clicar no 2 é intermediário. E quando a opção de clique dele não foi nem no 1 e nem no 2, então a gente coloca aqui que ele foi no avançado. Bom, gente, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É algo simples, porém nem todo mundo sabe utilizar. Então aqui a minha grande missão é estar passando sempre novos conhecimentos para vocês que vocês possam estar implementando aí nos próximos projetos, ok? Até a próxima!